Oi, me chamo Larissa, sou neurodesigner há 8 anos e hoje eu vim contar pra vocês como eu entrei nessa profissão que mudou a minha vida. Se você também está pensando em entrar nesse mercado ou se você ama unhas, fica comigo até o final que eu vou te contar todos os desafios e as conquistas. Tudo começou aqui no YouTube, por isso que eu decidi por que eu não posso ajudar mais pessoas que podem estar na mesma situação de quando eu comecei. Então, eu estava com um filho pequeno em casa e eu queria fazer alguma coisa para ajudar o meu marido a cuidar da nossa família, né? Então, eu comecei pesquisando no YouTube sobre alongamento. Na época eu nem lembro porque que eu escolhi o alongamento de unhas, mas como a gente não tinha muitos recursos, eu não tinha condições de pagar um curso. Para mim, na época também, não tinha muitos profissionais da área, principalmente aqui na minha cidade. Então, eu comecei com o que eu podia, né? Eu pesquisava no YouTube, comprei aquele kit bem basicão mesmo de muitos anos atrás, porque não tinha também muitas opções de marcas, no mercado não tinha muitos materiais bons também. Então eu comprei aquele kit bem basiquinho e comecei a treinar em mim, treinar na minha irmã. E eu tirava, colocava, tirava e colocava todo santo dia. Eu detonei com a minha unha, mas era o único jeito de eu treinar, né? No começo, ninguém nem quer ser modelo, nem de graça as pessoas aceitam ser modelo. Então sim, eu também passei por todo esse início difícil, toda essa preparação. E acredito que como muitas pessoas começam, eu não comecei amando a profissão, eu comecei pela grana, que era o que a gente precisava no momento. Só que eu acredito que depois de um tempo, o amor no que a gente faz, quando a gente gosta do que a gente faz, ele começa. Porque você vê que a sua cliente, ela vem até você, que você transforma a autoestima fazendo o seu trabalho. Então, hoje em dia eu vejo que muitas pessoas começam sim pela grana, mas depois vem a parte de amar o que a gente faz. Porque a gente vê que a gente faz diferença na vida das pessoas. Quando ela escolhe você para cuidar dela, cuidar da autoestima dela. Então, eu acredito que todo começo, para todo mundo, é difícil. A única coisa que difere você de uma pessoa que tá lá na frente é a persistência, é a força de vontade, é não desistir, porque o começo ele é difícil para todo mundo. Eu costumo pensar o seguinte: tudo que é fácil não vale o esforço. Porque o que é fácil todo mundo consegue, entendeu? O que é difícil, o que é desafiador, poucas pessoas conseguem. Então, se você quer que dê certo o seu negócio, o seu sonho, você não pode desistir na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, que isso vai fazer você chegar lá no final e ver que valeu a pena todo o esforço, toda a dedicação, todas as noites mal dormidas, todos os choros, todas as ansiedades, porque é um processo, gente. Eu até tenho aqui uma frase tatuada no meu braço para eu nunca me esquecer, que é: só vive o propósito quem suporta o processo. Então, é uma coisa que eu levo para minha vida, que todo mundo tem inseguranças, todo mundo tem medo. E se você sonha em ser uma nail designer, uma manicure, uma esteticista, uma cabeleireira, qualquer coisa que você sonha em ser, que você tem dentro de você, é porque eu acredito que vai dar certo. Mas a gente não tem como ficar esperando, não tem como pedir para Deus e ficar sentado esperando. Então, eu acho que tudo não vale só da oração, não vale só da nossa fé, vale também da nossa persistência em fazer aquilo dar certo. Eu lembro, quando eu comecei, eu atendia a domicílio.
Eu comecei treinando em mim, né? E depois eu postei nas redes sociais. Na época eu acho que eu tinha só o Facebook. E eu postava e ia atender a domicílio. Quem trabalha com alongamento, quem conhece, sabe do tanto de coisa do tanto de material que precisa para fazer um alongamento. Então eu levava tudo, atendia a cliente e voltava para casa. E eu lembro até hoje a felicidade que eu fiquei quando eu atendi 3 clientes no mesmo dia. Foi num sábado, eu cheguei em casa tipo 9 horas da noite, mas eu estava muito feliz, porque é engraçado que quando a gente começa, a gente acha que tipo, você vai atender uma cliente só e pronto. Eu lembro que eu pensava assim, como que eu vou ter uma agenda cheia o dia inteiro, sendo que as pessoas trabalham das 9 às 18, então eu vou ter clientes só antes das 9 ou só depois das 18? E era uma mente super pequena, né, na época, então eu não tinha muita noção. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem agenda cheia. E eu vejo que, olhando daqui, é lógico que quando a gente está passando pelo processo, é uma fase muito difícil. Eu acho que todo mundo que hoje em dia tem sucesso passou por isso, sabe, né? De toda a luta. E quem tá passando, às vezes, acham que não vai dar certo, que é melhor desistir. Mas a persistência vai te levar a chegar onde você quer chegar. Então, depois de um tempo atendendo a domicílio, eu cheguei, sim, a abrir mão dessa profissão, porque eu precisava de dinheiro, eu não tinha clientes. Então, eu lembro que no fim do ano eu fui fazer um freelance, trabalhar no Natal, em comércio. E aí entrou as férias e o meu filho não tinha com quem ficar. Então, eu tive que sair. Trabalhei o tempo que foi combinado, né? Depois eles queriam me contratar, só que eu não podia. Eu tive que sair porque eu tinha que ficar com meu filho nas férias. Então, eu tive um apoio do meu marido e eu decidi que eu queria tentar de novo fazer a unha, né? E voltei a postar. E apareceu uma pessoa muito especial que eu nunca vou esquecer, que foi a Ana. E ela abriu a porta do salão dela pra mim. Ela é manicure. E na época eu ia lá e ficava o dia inteiro. Coloquei uma mesinha lá, coloquei os materiais de alongamento. E eu ficava o dia inteiro lá, à toa. As clientes dela entravam, saía, eu ficava lá. Até que elas foram perdendo um pouco o medo, foram querendo fazer. E aí eu comecei a ter mais foto para postar, mas eu continuava praticava em mim também. E aí eu fui decidindo evoluir, né? Eu queria mais, eu queria sempre mais, eu queria fazer com aquilo, com o meu trabalho, gerasse uma renda para mim, porque na época eu fazia, só que eu precisava do dinheiro para repor os produtos, então não sobrava nada para mim, eu não tinha como ajudar em casa. E aí eu fui me virando, eu acho que eu fiquei em torno de um ano e pouquinho lá. Depois recebi uma proposta para ir para um lugar que era mais visível. Meti a cara, fui, chamei, lógico, ela para ir comigo, ela até foi, mas aconteceu umas coisas que ela teve que sair de lá. E aí eu fui seguindo meu caminho. Mas é lógico que sempre quando eu avançava, quando eu subia um degrau, eu tinha medo, eu tinha insegurança, eu pensava, será que é pra mim? Será que vai dar certo? Mas eu meti a cara com medo, com qualquer coisa que tivesse no meio do caminho. E eu arrisquei e sempre fui. Depois decidi abrir o meu próprio negócio, né? Engravidei do meu segundo filho. Então, assim, eu acredito que as coisas, elas sempre vai aparecer obstáculos no meio do caminho para fazer a gente ter um pouco mais de fé, né? De acreditar no nosso sonho, porque eu acho que se fosse fácil também, é aquilo, né? Quando é fácil, todo mundo consegue. Então, para você saber que vai dar certo, vai ter dificuldades, vai ter obstáculos, vai ter crise de ansiedade, vai ter medo de não dar certo, de acabar tudo, mas o que a gente não pode é desistir.
Hoje em dia, eu tenho meu próprio espaço, já passou várias manicures aqui comigo, e depois de um tempo que foi entrando e saindo gente, eu decidi que eu precisava de uma pessoa de confiança. Então, na época, o meu marido, o meu filho mais novo nasceu na pandemia. Então, foi já um alvoroço. Então, eu continuei trabalhando normal. Ele nasceu, ele ficou internado um tempo, mas eu precisava voltar a trabalhar. Por quê? O meu marido, ele estava no emprego e entrou a pandemia, fechou, ele foi mandado embora. Então, ele ficava com os dois, no caso, o mais velho e o mais novo que tinha nascido, e eu voltei a trabalhar, ele estava com 20 dias. Consegui manter a casa com a minha renda, isso já tinha uns 5 anos que eu estava na profissão. Então, ele ficou com o nosso filho mais novo em torno de 1 ano, mais ou menos, em casa. Ele fazia uns bicos, uns freelance à noite, e a gente tentava manter a casa. Depois que voltou tudo ao normal, depois da pandemia, eu ofereci para ele se ele queria aprender a profissão para vir trabalhar comigo. E assim, quem sabe, né? Muitos homens talvez não topariam, falava, eu, manicure, tá louca? E ele topou. Ele falou, bora, se eu pegar, se eu fizer e gostar, meteu a cara e foi. Então, eu fiquei treinando ele uns 5 meses, mais ou menos. Ele também fazia em mim, ele fazia na minha irmã, ele fazia na família dele, e ele fazia nele também. Ele fazia nele, colocava e tirava todo dia pra não ir embora com a unha, né? Mas depois de uns 6 meses ele começou a atender. E hoje faz 2 anos já que ele atende, que ele tá na profissão comigo. E eu vejo que foi uma coisa que é aquilo, a gente arrisca não sabendo se vai dar certo, mas quando dá certo a gente fala, putz, acertei, era isso que eu precisava, porque na época eu já não tinha mais condição de atender toda a clientela que aparecia pra mim. Graças a Deus eu tinha bastante cliente, eu tinha agenda cheia, e depois ele veio pra cá, ele começou a atender, hoje em dia também, ele tem a agenda bem cheia, e a gente consegue levar o salão nós dois, né? Então, um recado que eu quero passar pra você. Você, mais do que ninguém, tem que acreditar em seu sonho. Não fique esperando incentivo de amigo, incentivo de parente. Começa. Pode ter certeza que no meio do caminho, até as pessoas que não motivaram, que não te incentivaram, elas vão aparecer e vão falar, nossa, deu certo aquele negócio, mas você vai saber que foi por mérito seu e porque você não desistiu. Então, aquele sonho que tá dentro do seu coração, só você pode fazer dar certo, mais ninguém. Começa, vai aparecer medo, vai aparecer insegurança, vai aparecer desafios, mas tudo isso faz parte do processo. Pode ter certeza que quando você chegar lá na frente, você vai olhar para o céu, vai agradecer a Deus e vai falar, eu consegui. E, gente, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Fica de olho, eu vou postar mais dicas. Para quem é nail designer, manicure, os próximos vídeos eu quero postar sobre dicas, sobre ideias de unhas, de alongamento. Então, me conta aqui nos comentários como foi o seu início, como está sendo o seu começo em qualquer profissão que você esteja. Vamos trocar experiências. Um beijo, espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até a próxima.